Boa noite a todos, sejam bem-vindos à audiência pública. Audiência de apresentação quadrimestral da Secretaria de Finanças, pelo artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade, combinado com o artigo 166 na Constituição Federal. Já está aqui conosco o secretário Galindo, que vai fazer a apresentação juntamente com os técnicos. Boa noite a todos. Aqui conosco também os vereadores Rafael Antonucci e Valdeci Vilar Mateus. Sejam todos bem-vindos essa noite. E vamos já dando início, passando a palavra ao secretário. Boa noite, presidente. Boa noite, Rafael, vereador Rafael, vereador Valdeci, os que nos assistem presencialmente ou pela web. Eu vou passar para o Márcio, diretor do Departamento de Contabilidade. Depois, se vocês quiserem, a gente está aqui para considerações. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Vou passar lá, então, Dinéia. Só antes de começar, vamos nós de frente para cá, né? Okay. Depois a gente volta com a mesa. Bom, nessa parte inicial a gente mostra os fundamentos legais e os conceitos, né? A exigência da apresentação da audiência pública nos meses de maio, setembro e fevereiro, em que o Poder Executivo deve apresentar a audiência pública na comissão, nas casas legislativas. Pode mudar, né? Aí a Constituição Federal que tem essa previsão também, Lei Orgânica do Município, pode mudar. Pode mudar, LRF. Vamos direto para o primeiro quadro, né? Desempenho. Nesse primeiro quadro, a gente mostra os indicadores de 2015, do primeiro quadrimestre, receita corrente líquida, que serve de parâmetro para calcular, para balizar a despesa de pessoal, a dívida consolidada, resultado primário. Então, nesse primeiro quadrimestre, lembrando que ela compõe o mês de abril e os 11 meses anteriores, de 1,42 bilhão. Dívida consolidada, 24,56 da receita corrente líquida, pessoal em encargos, 43,81 da receita corrente líquida e o resultado primário, 91,27 milhões. Pode mudar? Aí a gente mostra as receitas por categorias econômicas, tá? Na primeira coluna ali a gente tem a previsão orçamentária, a meta do orçamento. E ali depois a gente tem o quadrimestre acumulado no exercício, que nesse quadrimestre é o mesmo valor, porque só se refere ao primeiro, né? Então, receita corrente 1.641, arrecadado 564 milhões, 34,39 do previsto. Capital, previsão de 99 milhões, realizado 0,56, e a intra-orçamentária de 120 milhões previstos, arrecadou-se quase 30 milhões, ou seja, 31,96 do orçamento. Pode mudar? Aqui, para visualizar graficamente, 95% das receitas são receitas correntes, tá? Pode mudar. Aqui a gente dá uma desdobrada por fontes. Então, aqueles 564 da receita corrente, ela é dividida em tributária, contribuições, patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, que é o carro-chefe da prefeitura, que são as transferências constitucionais, outras receitas correntes e as deduções do Fundeb. Pode mudar. E aí, capital também dividido em operação de crédito, alienação de bens, amortizações de empréstimos, transferências de capital e outras receitas. Graficamente, a gente vê ali que 55% da receita corrente se constitui de transferências correntes, os outros 29% são as receitas tributárias, ali a gente tem IPTU, ISS e TBI. E aqui em capital, 52% são de transferências de capital e 47% outras receitas de capital. Pode mudar, né? Nesse quadro, a gente mostra um comparativo entre o primeiro quadrimestre de 2014 e o primeiro de 2015.
Então, comparando 2014 com 2015, nós tivemos uma variação na receita corrente de 5,76%. Na de capital foi uma variação negativa, mas a de capital a gente depende de liberação de operações de crédito, recurso que vem de fora. E a interorçamentária também uma queda de arrecadação de 7,43%, por conta do refinanciamento do IPREJUM. A gente fez uma alteração na alíquota, o cálculo atuarial previu uma alíquota menor, por isso uma arrecadação um pouco menor. E a gente teve um crescimento na receita de 4,28% de 2014 para 2015. Pode mudar? Aqui, graficamente, né? A previsão, a realização em 2014 e a realização em 2015, em vermelho. Pode mudar? Comparativo de desempenho entre o que foi orçado total e o realizado no quadrimestre. Mais uma, né? A gente vê ali que em 2014 tinha sido realizado 34,66 do orçado, 2015 na corrente realizamos 34,39. A diferença na de capital, como eu comentei, depende de liberações, e a interorçamentária. Pode mudar? Aí são as 5 principais receitas do município: ICMS, ISS, Fundeb, IPTU e IPVA. Lembrando que as que têm asterisco já vem deduzido o valor do Fundeb, esse daí é o valor líquido, 80% que fica com o município. O ISS arrecadamos 29,76% da previsão, isso se deve por conta até da economia como um todo, que deu uma desacelerada. O ISS 32,31% está dentro da meta. Se imaginarmos que o primeiro quadrimestre teríamos que ter uma meta de 33%, está bem próximo. Fundeb com 34,81%, IPTU 54,94%, por conta de muita gente já ter pago a parcela única nesse primeiro quadrimestre. O IPVA, que também a sazonalidade dele é o primeiro trimestre, com 73,36%. Fazendo um total de 36,83% do previsto. Por aí a gente vê que a gente conseguiu atingir a meta de pelo menos 1/3 das receitas correntes. Pode mudar? Aqui é graficamente, aquelas 5 receitas representam 66% da receita da prefeitura. E aqui ao lado a gente tem a evolução do ICMS, do ISS, do Fundeb dos últimos 3 anos. Tá? A gente vê ali o crescimento bastante acentuado do ICMS, e os outros têm um comportamento mais ou menos igual. Pode mudar? Agora vamos falar um pouquinho da despesa. Da mesma maneira, a despesa por categoria econômica, separada em despesa corrente, que serve para a manutenção da cidade, e a despesa de capital, que são para os investimentos. De 1.524 previsto no orçamento, nós gastamos 461 milhões, ou seja, 30,25% do orçamento. Capital, gastamos 12,99%, com 20 milhões, e a interorçamentária, 19,79%, ou seja, quase 24 milhões. E, no total, 27,15% do orçamento, 505 milhões, um orçamento de 1.860. Pode mudar? Aqui, graficamente também, a gente vê aí que 91% da nossa despesa é despesa corrente, com a manutenção da cidade, 4% com capital e mais 5% de despesa intra-orçamentária. Pode mudar, né? Aí são as despesas por fonte, aí a gente desmembra a despesa corrente em pessoal e encargos, com 27,79% do orçado, juros de encargos da dívida, com 29,07%, e outras despesas correntes, que toda a manutenção, os contratos, lixo e tudo mais, com 32,64% do orçado. Pode mudar? Aí capital também, investimentos com 11,41% do orçado, 16 milhões de investimentos. E amortização da dívida, 32,79% da previsão, ou seja, 3.700.000. E a interorçamentária com 19% da previsão. Pode mudar? Aí a participação da despesa corrente, das quais 44% é despesa com pessoal e 54% outras despesas correntes. E aqui a participação no capital, a gente tem 81% em investimentos e os outros 19% amortização da dívida. Pode mudar? Um comparativo, ali uma falha, é 14,15, lá está 13,14 lá em cima. Despesa corrente teve uma variação do primeiro quadrimestre de 2014 para 2015 de 29,52,
Nós vimos de 356, passou para 461. Capital, uma variação de 9,29 e a despesa intra, uma variação de 14,81. Pode mudar, né? Aqui é o comparativo também de um ano para outro, um crescimento de 25,52 da despesa. Pode mudar. Esse aumento da despesa se deu um pouco também por conta de férias de professor no início do ano, que foi empenhado dentro do exercício de 2015, então que ajudou a levar um pouquinho a despesa. Mais uma, né? Volta. Isso. Então, a gente vê que tínhamos 26,77 em 2014, passou para 30,25. 13,17 de capital, esse ano 12,99, 26,89 na intra, para 19,79 em 2015. Pode mudar? As principais despesas, educação, com 125 milhões no quadrimestre, que representa 25,99 do orçamento da educação. A saúde, que é o segundo maior orçamento nosso, que uma previsão de 423 milhões, executou-se 142 milhões, ou seja, 33,58. Urbanismo, uma previsão de 300 milhões, gastou-se 88 milhões, 29,35 do orçamento. Previdência, que basicamente o IPREJUM, aí tem muito pouca coisa de despesa de previdência dentro da prefeitura, de quase 150 milhões previstos, gastou-se 38,72 milhões, ou seja, 25,89%. E a administração, da administração como um todo, de 130 milhões previstos, gastou-se quase 30 milhões, ou seja, 22,81%. E do orçamento, essas 5 despesas representam 1.484 bilhão, gastamos 28,54. Pode mudar? Aqui graficamente também, essas 5 funções, vamos dizer assim, elas comprometem 84% da despesa do município. Os outros 16 são as demais funções restantes. E ali uma evolução da saúde, 2013, 14 e 15, a gente pode ver um salto bastante grande na saúde de 2013 para 2015. Educação também teve um crescimento. Urbanismo, previdência e administração. Pode mudar, né? Agora um comparativo de receita frente à despesa. Ali a gente tem a evolução do primeiro quadrimestre, 2012, uma receita de 504 contra uma despesa de 300, 2013, 2014 e 2015, uma receita de 594 milhões para uma despesa de 505 milhões. Um aumento na receita de 4,28 comparado a 2014 e um de 25,52 da despesa, mas ainda está dentro dos limites, arrecadou-se mais do que gastou. Pode mudar, né? Aqui é o resultado, a receita menos a despesa, vamos dizer assim, a gente teve uma sobra de 89 milhões nesse primeiro quadrimestre, arrecadamos 89,64 milhões a mais do que gastamos. Pode mudar, né? Agora falar um pouquinho dos limites, limite de pessoal e o limite de endividamento. Pode mudar, pode mudar. Aqui mostra a receita corrente líquida, como eu comentei no início, de abril e voltam mais 11 meses, tá? A receita corrente da administração direta de 1 bilhão e 500, da administração indireta 94 milhões, e perfaz no total de 1 bilhão 427 e meio. Pode mudar. Limites de pessoal. 2014 tínhamos uma despesa de 614 milhões de pessoal, ou seja, 43,87 da receita corrente líquida, e nesse primeiro quadrimestre a despesa aumentou para 625 milhões, porém a receita corrente líquida também aumentou, ficamos com o percentual um pouco abaixo, 43,81, sendo que o limite prudencial, que é 95% da receita corrente líquida, 51,30%, o limite legal 54%, que daria 770 milhões. E a despesa com inativos, 4,07%. Pode mudar, né? Mais uma. Aí a evolução do gasto com o pessoal, o limite prudencial, o limite legal, e ao longo do tempo, demonstrando o crescimento da despesa com o pessoal. Pode mudar? Aí a gente vê que do primeiro quadrimestre de 2014 para o primeiro quadrimestre de 2015 tiveram uma variação de 4,51%. Mais uma. Aí é o quadro de servidores. Tá? Volta.
agentes políticos, os cargos em comissões, os variáveis que não tem mais, seletistas, fixos estatutários, que é a maior parte do funcionalismo, municipalizados, saúde, educação, inativos e pensionistas e outros. Pode mudar. 86%, a distribuição do quadro de 86% dos servidores são estatutários, 5% em cargos em comissão, 3% de inativos e 6% outros. E ali a evolução do quadro ano a ano. Passamos de 6.927 em 2010 para 8.149 em 2015. Pode mudar? A variação de abril do ano passado para esse quadrimestre, passamos de 8.092 servidores para 8.149, uma variação de 57 servidores, ou seja, 0,7%. Pode mudar? Limites com a dívida. Receita corrente líquida de 1 bilhão e 400, uma dívida consolidada de 350 milhões, compromete 24,56% da receita corrente líquida. O limite legal é de 120% da receita corrente líquida, ou seja, o município pode se endividar até 1 bilhão 712. E a evolução da dívida de 2011 até agora. Primeiro quadrimestre de 2014, tínhamos uma dívida de quase 350 milhões. No final de 2014, com amortizações, baixou para 344. E agora, no primeiro quadrimestre de 2015, 350 milhões. Essa variação se deu por conta, principalmente agora no mês de abril, o valor da correção da atualização do contrato foi um pouquinho elevado, que acabou elevando. Mas vocês vão ver mais para frente que, em relação à receita corrente líquida, ela vem caindo. Pode mudar? Uma variação de 0,21 do primeiro quadrimestre de 2014 para 2015. Pode mudar. E aí a involução, né, do estoque da dívida, partiu de 30% em 2011, agora está em 24,56%. Pode mudar? Uma variação de 2014 para 2015 de menos 11,68%. Pode mudar? Resultados. Resultado primário. Volta um pouquinho, né? A explicação do que é resultado primário, que superávites primários são direcionados para pagamento de serviço da dívida e contribuem para a redução do estoque total da dívida líquida. Pode mudar? As receitas correntes, com algumas edições, que são operações de crédito, aplicações financeiras. Temos uma receita fiscal líquida de 559 milhões realizada. Pode mudar. Por uma despesa fiscal de 468 milhões, ou seja, um resultado primário de 91 milhões. Tínhamos uma meta de 39, realizamos 91 milhões. Pode mudar. E aí, comparativo, primeiro quadrimestre de 2014 para 2015. Embora o resultado seja menor, a meta também a atingir, que se buscava era menor também. Pode mudar? Mais uma. Ou seja, nós tivemos um resultado de 232% da meta. O ano passado, tivemos um resultado de 137,51% da meta prevista. Pode mudar? Resultado nominal. Pode mudar mais uma. Ali a gente compara a nossa dívida consolidada de 350 milhões, um ativo disponível de 1 bilhão 180, então nós teríamos uma dívida fiscal líquida negativa de 830 milhões, um resultado nominal de 154 milhões e meio. Pode mudar. Aí é o ativo do município frente ao estoque da dívida, o ativo vem crescendo e enquanto a dívida vem se mantendo linear. E aqui esses restos a pagar que não faz parte da dívida fundada, essa dívida fundada é o ativo permanente, são os contratos, e aqui esses restos a pagar são empenhos que viram de um exercício para o outro, a gente vê que fechamos 2014 com 69 milhões, menos da metade do que se fechou 2013, e no primeiro quadrimestre de 2015 já tínhamos pago praticamente 61 milhões, sobrando 8 milhões e 900 a ser pagos ainda. Pode mudar? Era isso, gente. A audiência vai estar disponível no portal da transparência. Qualquer dúvida, pode fazer a pergunta por lá ou nos encaminhar lá para a Secretaria de Finanças mesmo. Obrigado.
Vamos abrir agora ao público que queira fazer algum questionamento, algum encaminhamento. Primeiro, ao plateia, se alguém quiser se inscrever, fazer algum questionamento. Não havendo, passo aos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra. Vereador Paulo Malerba. Dando a preferência, então, ao vereador Rafael Tonucci. Presidente, secretário, boa noite, seja bem-vindo à casa. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo pela condução dos trabalhos e da forma como tem nos atendido. Todos nós hoje vivemos um momento difícil. Nos preocupamos com a nossa economia, que infelizmente vem perdendo. Então, nós não sabemos, temos uma ideia que infelizmente a gente poderá ainda ter um aprofundamento na crise e com isso vai encolher o orçamento. O orçamento de Jundiaí para esse ano, nós tivemos o que eu vejo, que secretarias como Saúde e Educação tiveram um salto nos investimentos em termos de valores. Enquanto, por exemplo, eu notei que na Secretaria de Obras teve um encolhimento, não é? A minha pergunta é o seguinte: o governo federal tem feito cortes, não é, de investimento. A cidade de Jundiaí, o nosso município, com esses cortes, nós vamos ter um comprometimento, por exemplo, num BRT, na construção futura de um hospital, creche, enfim, UPA, esses investimentos que eu acredito que tem uma dependência, um comprometimento de verbas do governo federal. Eu gostaria de saber se essa crise também vai atingir dessa forma, quanto aos investimentos, ok? Mas seria isso. Obrigado. Vereador Paulo. Senhor presidente, senhor secretário, 3 questões que eu gostaria de fazer. Pareceu que nesse primeiro quadrimestre a arrecadação veio mais ou menos dentro da meta, mas há uma tendência, como colocou também o vereador, da atividade econômica não aumentando, desses repasses de ICMS, principalmente, do qual o município é muito dependente, ter uma diminuição, né? Como que o senhor tem trabalhado nessa perspectiva, se nós atingimos a meta no final do ano ou não? Queria que analisasse um pouco nesse sentido também, a inflação, quando nós trabalhamos ela no ano passado, quando recebemos a peça orçamentária em setembro, tinha uma projeção que 6,5%, e ela veio um pouco mais acelerada. Esse ano, 8,3%. As categorias, pelo menos, têm reivindicado, inclusive o Sindicato dos Servidores agora fecharam, junto à Prefeitura, um acordo nesse patamar, ou seja, estamos trabalhando com 2% acima de inflação. Com isso, se aumenta a despesa e a receita não acompanha esse mesmo nível. Então, eu gostaria que o senhor analisasse um pouco esse contexto mais geral de arrecadação do município e também do aumento de gastos. Um segundo aspecto, com relação aos investimentos nesse primeiro quadrimestre, me pareceu que a meta executou, se eu não me falho a memória, em torno de 12% do previsto, né? Normalmente, no primeiro quadrimestre, a gente trabalha com 1/3 do ano, 33%. A que se deve esse investimento até aqui? Se é dentro de um planejamento mesmo de cada área ao longo do ano de diluir o investimento, de se fazer de uma maneira mais contundente algum momento? E um aspecto que me chama a atenção, já foi colocado, né, com relação ao que já foi assumido de compromisso, se essas verbas estão efetivamente garantidas para as unidades de pronto atendimento, né, nesse sentido de compromisso com o BRT,
se são mantidos ou se há algum tipo de repactuação, né, dada a condição, a conjuntura econômica, não só brasileira, mas também internacional em vários países. E, por fim, a questão do restos a pagar, que eu notei que houve uma redução muito grande. Quando nós pegamos ali 2012, 13, 14, né, em 2012 e 13 estava lá em 150 milhões, de repente caiu para 68 e agora 2014, 9, fechou em 9, né, milhões. Eu gostaria de saber ao que se deve essa diminuição tão abrupta de restos a pagar, que me parece algo positivo, uma primeira leitura, e para as contas públicas do município. Gostaria de entender melhor esse mecanismo que foi utilizado para a redução significativa dos restos a pagar. São essas minhas questões, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Vereador Gustavo. Senhor presidente, secretário, seja bem-vindo a esta casa. Uma pergunta, não sei se cabe a essa audiência, mas é só uma curiosidade referente à folha de pagamento dos funcionários da prefeitura, com os aumentos que essa casa está aprovando, os aumentos que virão ainda para esta casa, qual é a porcentagem que está referente ao orçamento? Nós temos um limite, gostaria de saber se tem como informar qual é esse limite. Não havendo mais vereadores, queria até complementar, o secretário também já entrar no hall de perguntas aí, mas agradecendo mais uma vez pela explanação e acho que das perguntas que foram feitas aí, acho que a maior preocupação é realmente aquilo que se espera, né, de uma arrecadação em relação à atual conjuntura, né, desses investimentos no nosso município. E vemos que esse resto a pagar realmente ele deu uma redução significativa, e se isso vai implicar inclusive em investimentos no próprio município em relação a essa diminuição no resto a pagar. E a questão também que eu notei, a questão do limite prudencial, que é justamente a questão em relação aos acordos, né, que foram feitos com os servidores. Se esse limite aí, pelo que eu vi o quadro, parece que está bem satisfatório ainda, mas que pudesse dar uma externada de como que ficar, se já está considerado todos, é que tem alguns que passam para o ano que vem, né? Então tem alguns ainda que talvez não entrou nesse quadro ainda. Vamos lá. Primeiro, em relação a corte da União. Tudo que está contratado mesmo, assinado, com convênio assinado de transferência, em princípio está mantido, sempre respeitadas as regras do convênio, do convênio específico. Então, vamos lá. Uma UPA, por exemplo, ultrapassamos a data limite para empenhar ou para dar ordem de serviço, a gente perde. Mas a gente sempre perdeu. Quem atrasar, perde. É bem verdade que, na atual circunstância, a União está doida para que a gente perca o prazo. Então, assim, existiram outras épocas em que a União esteve doida para que a gente perdesse o prazo. A gente perdeu e perdeu mesmo. Eu me lembro há muito tempo atrás, acho que 2004, que eu me lembro, teve uma verba de guarda municipal que a gente perdeu, foi nisso, assim, me dá para cá, porque você perdeu o prazo, 2 dias e tudo mais, e vamos embora. Em outras épocas, na imensa maior parte das outras épocas, em especial a partir do ascenso econômico da primeira década dos anos 2000, 2003 a 2008, a União concedeu várias prorrogações de prazo, não só para Jundiaí, mas para todos os municípios e estados, mesmo que perdessem prazos e tudo mais. Eu me lembro do ex-presidente Lula dando bronca em prefeitos e governadores porque eles não apresentavam os projetos, tinham o dinheiro lá e tudo mais. Hoje a situação é absolutamente oposta a isso.
a presidente Dilma, o ministro Joaquim Levy estão batendo palma para se os municípios atrasarem para fazer suas licitações, dar as ordens de serviço e tudo mais. Mas o que está contratado e pronto. Diminui o ritmo de repasse, a União diminuiu realmente o ritmo de repasse, e isso reflete no percentual de investimento. É isso, porque uma boa parte, eu diria que a maior parte dos nossos investimentos de capital, para construção, para obras, para aumentar o patrimônio do município, advém de transferências de capital da União. Então, BRT, UPA, por exemplo, vem tudo dinheiro da União. Tudo não. BRT, 95%, as UPAs são algo em torno de 1/3 do valor da UPA. Isso porque as UPAs de Jundiaí são 5 estrelas. Outro nível. Na verdade, está tudo dentro do cronograma. Então, no BRT estamos licitando ainda projeto, estamos terminando agora o levantamento para publicar decreto de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação do primeiro trecho do BRT. Então, até não demanda muito dinheiro, mas estamos dentro do cronograma. O problema maior agora do primeiro quadrimestre com relação a cortes da União não diz respeito exatamente a um corte, mas ao não cumprimento de uma lei. O vereador Doca, há coisa de 3 meses, apresentou uma moção aqui na Câmara a fim de pressionar a presidente Dilma a dar cumprimento à lei de responsabilidade fiscal nos 2 itens que foram modificados por uma lei complementar aprovada no final do ano passado, sancionada por ela mesma no dia 25 de novembro de 2014, que modificava as regras de correção monetária e remuneração de capital, juros, dos contratos de dívida pública dos municípios e estados da federação. A lei foi aprovada no início de novembro, foi sancionada no final de novembro, portanto, depois das eleições, já em período bem mais calmo, já de início de governo, de próximo mandato, ainda que no período de transição, mas dependia de um decreto regulamentador que não foi editado até agora. O ministro Joaquim Levy, na reunião com a direção da Frente Nacional de Prefeitos, agora em abril, nos declarou que só deve pensar nisso a partir da apuração do balanço da União de 2015. Portanto, ele só vai pensar nisso a partir de fevereiro de 2016. Por conta disso, o município de Jundiaí ajuizou uma ação judicial em face da União, pleiteando a revisão da regra por via judicial. Na primeira instância, o juiz ou a juíza, não me ocorre porque eu não sou do jurídico, só sou advogado, não concedeu a liminar. Nós fizemos um recurso chamado agravo, esse recurso está pendente de julgamento. Por conta disso, por que eu digo que isso é um corte? O município de Jundiaí deixa de economizar R$1,5 milhão ao mês, a cada dia 20, porque nós deveríamos, pelas novas regras, pagar R$500 mil por mês dessa prestação. E nós pagamos, com base no contrato antigo, R$2 milhões. Então, ao longo do ano, o município de Jundiaí, mantidas as condições atuais, deixará de ter, para aplicação em qualquer outro tipo de despesa ou investimento, R$18 milhões. Isso sem dúvida, é um problema para nós. O município do Rio de Janeiro entrou com a mesma ação e ganhou uma liminar, mas o caso do município do Rio era um pouco diferente do nosso, porque com a revisão das regras, o município do Rio de Janeiro não teria mais dívida.
ele teria uma dívida de 20 milhões de reais, alguma coisa assim, muito pequena em relação ao tamanho do orçamento da cidade. Eles foram lá, depositaram a última parcela, vamos chamar assim, e aí o juiz falou, tudo bem, porque a partir dali, se eles continuassem a pagar, eles se transformariam em credores da União. Era um problema enorme. Jundiaí vai entrar nessa situação em março do ano que vem. Ainda não entrou. O município de São Paulo entrou com a ação e conseguiu eliminar. Me parece que, considerando que eu vi as duas petições iniciais, e elas são praticamente idênticas, me parece que o juiz que despachou a petição inicial no município de São Paulo foi mais simpático, é mais municipalista, e o juiz que despachou a nossa é mais centralizador, mais pró-federação. Mas isso estamos esperando o julgamento. Com relação à arrecadação, se está na meta ou não, alguns itens estão, outros não estão. Acho que o IPTU está na meta, o IPVA está na meta, o ICMS não. O ICMS é um problema, porque o ICMS responde sozinho por 1/3 do orçamento total do município. Ele responde por mais do que 1/3 da receita corrente. A receita corrente prevista é de 1 bilhão e 700 milhões, o ICMS previsto é de 650 milhões. Então, ele é maior do que 1/3. E ele vem apresentando um crescimento real muito abaixo do previsto. Muito. Então, hoje nós brincávamos, eu e o Márcio, aumentou a fatia, porque o nosso índice de participação aumentou em 7% do ano passado para esse, mas diminuiu o bolo. Então, a quantidade de dinheiro que vem é menor, pelo menos menor do que deveria ser. O ISS também caiu significativamente, só que no caso do ISS, a gente tem mecanismo de compensação. No ISS, nós estamos agora, recentemente lançamos a nota fiscal jundiaiense, e esse é um mecanismo de elevação. Ou seja, nós estamos esperneando. O município de Jundiaí está lutando para recuperar a sua receita de ISS. No caso do IPTU, nós também fizemos o dever de casa, nós fizemos um recadastramento, fizemos um lançamento de 12 milhões de reais a mais. Mas o problema maior é que não existe hoje nenhuma medida de longo prazo, medida duradoura, de recuperação do ICMS. Então, o Estado de São Paulo fez um refinanciamento agora em março, conseguiu uma injeção de ânimo, mas que eu diria que mais se assemelha a um doping muito rápido. Porque em março a receita de ICMS foi alta e em abril ela já voltou para a mesma tendência de janeiro e fevereiro, tendência de queda. Então, refrescou? Refrescou. Mas a gente olha e vê, olha, isso daqui é um dinheiro que eu ganhei no mês de março. Isso não diz respeito a uma política duradoura. Isso é ruim. Por conta disso, nós também começamos a fazer vários outros deveres de casa. Então, primeiro deles, racionalização de despesas. Racionalização de despesa não é corte de despesa. Se assim fosse, nós não, por exemplo, nós teríamos endurecido infinitamente mais o debate sobre reajuste salarial e benefícios para o conjunto dos servidores públicos municipais. O percentual hoje está em 44%, 43,8%, alguma coisa. A folha total é de 540 milhões de reais. Ela vai passar agora para algo em torno de 560 milhões de reais. Então, na verdade, não é significativo a ponto de abalar percentuais, limites prudenciais ou coisas do tipo. Só é significativo se a gente comparar com a evolução da receita. Aí sim. Nós não temos, como o vereador Paulo falou, nós não temos a menor condição de, ao longo do tempo,
manter uma receita em crescimento na casa de 5% ou 7% e uma despesa, a principal despesa do município, crescendo 8% ou 9%. Isso dá para fazer 1 ano, 2 anos? Dá. Não dá para fazer, para sustentar uma política dessa ao longo do tempo, porque isso compromete completamente as finanças. Mas, por enquanto, nós estamos na casa de 44%, para responder a pergunta do vereador Gustavo. E, sinceramente, deve se manter em 44%. Só não se manterá em 44%, e aí nós vamos falar de perspectivas, em 44%, se a receita cair, se a receita corrente cair. E isso faz parte de uma bola de cristal que não dá para ter. Agora, por que a bola de cristal? Eu ontem estava em casa e pensando assim, bem, se eu tenho dinheiro para investir numa empresa, eu pensei, não, vou investir numa empresa qualquer. Não vai ser OLX, não vai ser nenhuma empresa que tenha X no meio, porque elas são perigosas atualmente. Mas vamos lá, aí eu conheço o presidente da empresa e conheço o presidente do Conselho Deliberativo da empresa e descubro que os dois estão se espancando com relação aos rumos da empresa. O que eu faço? Seguro meu dinheiro na minha mão e espero que os dois cheguem a um acordo. Aí quando eles chegarem a um acordo, eu vou saber o que aquela empresa quer produzir, quando que ela quer produzir, quanto que ela quer produzir. Aí eu vou ver se eu boto ou se eu não boto dinheiro naquela empresa. Pois muito bem, na minha opinião, absolutamente particular, não é secreta, mas é minha opinião, nós estamos vivendo exatamente isso hoje, numa fortíssima tensão entre o Executivo Federal e o Congresso Nacional. E esse é o principal problema. Existe um problema de fundo de natureza econômica, não tenho a menor dúvida com relação a isso, é mundial esse problema. A Espanha tem 20% de desemprego, a Grécia está comprando briga com Deus e o mundo, com a Alemanha, com o Banco Central Europeu, porque está virtualmente quebrada. Mas no caso específico do Brasil, nós temos um elemento a mais. Ainda não se definiram as novas regras do jogo, e eu não estou falando do jogo político, eu estou falando do jogo econômico. Então, o ajuste fiscal ainda não foi inteiramente votado e acordado. E considerando algumas votações que têm acontecido, aí sim, na seara política, por exemplo, as votações de terça-feira à noite e de quarta-feira à noite na Câmara dos Deputados, no que diz respeito a financiamento de campanha, então numa noite votam uma coisa e noutra noite votam outra coisa, nenhum empresário de bom senso vai botar dinheiro em qualquer lugar, na Bolsa, em qualquer empresa, enquanto as regras do ajuste fiscal e as regras econômicas não tiverem plenamente definidas, aprovadas e sancionadas. Então não dá para saber como é que vai ser a aposentadoria hoje, não dá para saber ainda como é que vai ser seguro-desemprego, não dá para saber como é que vai ser auxílio-doença, não dá para saber como é que vai ser discussão de terceirização, não dá para saber como é que o governo federal vai fechar as contas no ano, porque a gente não sabe ainda quanto que vai ser aprovado ou emendado de medida provisória de corte lá, a medida provisória enviada recentemente, nos últimos dias, pelo governo federal para o Congresso Nacional. E esse terreno é extremamente pantanoso, ninguém coloca dinheiro nenhum para desenvolver empresa dentro do país, mesmo que sejam empresários nacionais. É preferível deixar esse dinheiro, acaba sendo preferível deixar esse dinheiro em dólar, em euro, em alguma moeda protegida da inflação, até que as regras se definam. Esse, na minha opinião, é o maior problema. Mas então o que nós estamos fazendo dever de casa? Por onde que a gente está reduzindo despesa? Primeiro, essa discussão de restos a pagar. Eu acho que isso daqui foi bastante interessante. Os restos a pagar são despesas previstas para um determinado orçamento de um determinado exercício fiscal
E essas despesas devem ocorrer, né, naquele exercício fiscal, portanto, até o dia 31 de dezembro, mas elas só vão ser liquidadas, atestadas e pagas no exercício seguinte, ou em exercícios posteriores. Então, por exemplo, uma desapropriação judicial. A prefeitura vai entrar com uma ação de desapropriação contra alguém. Ela empenha o valor inteiro da avaliação dela, chega lá na ação e junta a nota de empenho. Se aquela ação demorar 10 anos, aquele empenho vai estar lá e ele vai ser um empenho de réis a pagar. Se ela demorar, se ela se concluir muito rapidamente, ele vai ser liquidado, o empenho e tudo mais, sem problema. Pois muito bem. No caso de uma ação de desapropriação, isso é muito fácil da gente entender. Mas e quando a gente trata, por exemplo, da compra de medicamento que eu efetuei em dezembro ou em novembro, o medicamento foi entregue em dezembro e a nota foi entregue em janeiro. Ora, então eu pago. Se o secretário de Saúde atestar que aquele material foi entregue, a Secretaria de Finanças vai pagar. Mas e se a entrega for num valor inferior ao empenhado? Então eu tenho um saldo de empenho. Saldo esse que eu deveria estornar, eu deveria cancelar, porque ele é só um saldo. Não se cancelava. Em outros casos, despesas previstas que não se realizavam e o empenho não era cancelado. Mas tudo bem, porque no final das contas é dinheiro que vai ficando. Com toda certeza. É um dinheiro mesmo que vai ficando. Por quê? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal me obriga a manter no banco, no dia 31 de dezembro de cada ano, tudo o que eu tiver em dinheiro, tudo o que eu tiver inscrito em restos a pagar. Portanto, no final das contas, esse dinheiro é um dinheiro preso, que deve ser preso na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal exatamente para garantir o pagamento da obrigação. Mas e se a obrigação não existir? Como a gente vê? Portanto, o que a gente fez no segundo semestre do ano passado e já no primeiro quadrimestre desse ano? Uma crivagem, uma peneira enorme nos restos a pagar, nos empenhos de restos a pagar, para descobrir o que era resto a pagar de verdade. E aí nós conseguimos derrubar de 170 para, na virada do ano, para 68 milhões, e agora no primeiro quadrimestre já pagamos o que tínhamos que pagar e cancelamos mais uns outros tantos, porque não tinha havido a despesa. Então hoje nós estamos com o resto a pagar de 9 milhões, e eu ainda acho que tem coelho dentro desse mato, que dá para tirar mais. Acho não, tenho certeza. Então tem uma desapropriação no Medeiros que seria para uma creche, mas a Secretaria de Educação já manifestou seu desinteresse porque o local não é adequado, tudo mais. São 500 mil reais. E assim vai. A gente só precisa ter um pouco mais de tempo, que a gente quase vai zerar. Acho que na próxima audiência a gente deve chegar com os réis a pagar aqui, se não zerados, quase zerados, aí sim, reais, absolutamente reais. Mas não é só nisso que a gente está fazendo racionalização, porque isso daí é racionalização de despesa, sim. Não tem sentido eu ter 65 milhões de reais parados no banco para sustentar, para suportar uma despesa que não existe. Isso é dinheiro jogado fora. Esse é um problema. Pois muito bem. Além disso, uma prefeitura como a Prefeitura de Jundiaí tem escala em diversas despesas da ordem de milhões. Outro dia eu brincava com o vereador Gerson Sartori e dizia para ele que meu orçamento é feito de 1 bilhão e 800 milhões de moedinhas de R$1. Por que a gente brinca disso? Porque, por exemplo, se a prefeitura parar de comprar água engarrafada, ela é capaz de economizar algo em torno de R$400 mil ano. Mas por que a prefeitura vai parar de comprar água engarrafada? Porque a prefeitura não paga a água do DAI. Porque não tem sentido comprar água engarrafada. Não tem sentido algum para nós, da prefeitura,
é uma enorme despesa. É enorme a despesa. Não tem sentido isso. E assim a gente vai com várias outras despesas. O que a gente fez no final do ano passado... Boa noite, vereador. O que a gente fez no final do ano passado, na revisão das alíquotas de contribuição previdenciária, num projeto de lei que foi aprovado nessa casa, foi bastante interessante. Por que as transferências intra-orçamentárias estão menores? Porque, de verdade, o IPREJUM podia ter seu déficit técnico financiado num tempo mais tranquilo para garantir para a cidade uma maior capacidade de investimento. Hoje, nós vamos entrar num novo processo de repactuação orçamentária, porque sim, nós, diante desse cenário pantanoso, dessa névoa que temos diante do futuro, nós sim vamos ter que economizar dinheiro no segundo semestre. Ou pelo menos até que se definam as regras. Pois muito bem. Ontem nós identificamos que o IPREJUM recebe, desculpem a expressão, 2 dinheiros da Prefeitura e da Câmara. Um é contribuição previdenciária. É para financiar aposentadorias, auxílios doenças, benefícios previdenciários e tudo mais. O outro é a taxa de administração. A taxa de administração, teoricamente, deveria servir só para custear o funcionamento do IPREJUM. Ela é feita para isso. Pois muito bem, o IPREJUM hoje é superavitário na sua taxa de administração em mais de 100%. Em números. A Prefeitura paga ao IPREJUM hoje R$ 389 mil por mês de taxa de administração e o IPREJUM custa internamente R$ 160 mil por mês. Essa diferença de R$ 200 mil é uma diferença de R$ 2.400.000 ao ano. Então, lembre-se que o nosso orçamento é uma pilha de 1 bilhão e 800 milhões de moedinhas de um. Deve ir até a lua isso, mas é assim que a gente faz conta. Então, o que nós vamos fazer? Nós devemos, muito proximamente, apresentar a essa casa um projeto de lei reduzindo temporariamente a alíquota de taxa de administração do IPREJUM. Porque ele tem hoje um superávit em conta, só nesse quesito, só nesse item, de R$ 9 milhões. Então, definitivamente, o IPREJUM hoje não precisa disso. Precisa da contribuição previdenciária para se financiar. Bem, por último, ainda no que diz respeito ao dever de casa, nós também, muito proximamente, eu imagino que até a metade do mês de junho, presidente, devemos encaminhar a essa Casa de Leis um projeto de lei de instituição de incentivos fiscais e até financeiros para a atração de empresas para o município. Isso é uma novidade em Jundiaí, eu já tive a oportunidade de debater isso com muita gente, eu já tive a oportunidade de ver esse tipo de debate aqui. Acho que é melhor a gente deixar um pouco para frente quando vier o projeto de lei, mas o fato é que isso também faz parte dos deveres de casa. Porque hoje todo empresário faz conta na ponta do lápis mesmo, com um centavo, para ver se é mais barato instalar a sua empresa em Jundiaí ou instalar a sua empresa, por exemplo, uma empresinha pequena chamada Procter & Gamble, que está em cima da fronteira entre Jundiaí e Louveira. Então, do ponto de vista geográfico, não faz a menor diferença para aquela empresa dizer, ela pode até se chamar Procter P&G Jundiaí. A IBM, durante muito tempo, se chamou IBM Campinas e ela ficava em Hortolândia. Porque, geograficamente, aquela empresa é em Jundiaí. O problema é que, juridicamente, ela não é em Jundiaí. Só que a massa de trabalhadores ali é jundiaiense. Então, esse município dá escola para os filhos dos trabalhadores de lá,
Esse município dá posto de saúde, dá medicamento, dá o Hospital São Vicente, mas ele não pega um centavo do que é produzido lá. Eu podia falar da Quinorbrense, que fica na fronteira entre Cabreúva e Jundiaí. Eu podia falar da Natura, que recentemente foi anunciada para Itupeva. O fato é que, nos últimos 5 anos, o índice de participação de Jundiaí no ICMS subiu 32%, o de Itupeva subiu algo em torno de 60%, e o de Cabreúva subiu 132%. Então, nós estamos perdendo empresa para os nossos vizinhos. E, na minha opinião, nós estamos perdendo empresa para os nossos vizinhos por mera arrogância. E aí eu falo, eu sei que é pouco, mas do alto de 14 anos que eu moro em Jundiaí, e já ouvi muito discurso de que Jundiaí não precisa ter política de atração de empresas, porque por si só Jundiaí é atraente. Isto não é numericamente verdade. Isso não tem nenhuma base nos números dos últimos 5, 6 anos. Nenhuma base. Isso é achismo. Isso é pura, do ponto de vista científico, isso é pura arrogância. A gente pode chegar à conclusão de que a gente não quer fazer crescer o nosso parque industrial além dos limites loteados que a gente tem. Isso é uma outra conversa. Agora, nós temos uma capacidade ociosa na cidade, mas enorme, enorme. Nós temos lotes prontos, estou falando de Fazenda Grande, Novo Horizonte, podia falar de um monte de outros lugares, mas esses lugares são bastante significativos. Até porque são limítrofes com Itupeva, que tem lote vazio e que nós aqui pagamos imposto para manter a rede viária que passa ali. Nós pagamos imposto para manter as redes, imposto ou tarifa, para manter as redes de água e esgoto que passam em frente a esses lotes. Nós pagamos subsídio, portanto, não a gente podia falar assim, não, eu não ando de ônibus, então eu não pago tarifa. Não, paga sim, porque a gente subsidia a passagem. Então, nós pagamos subsídio para o ônibus passar por ali. Nós pagamos tarifa, e aí individualmente, para a CPFL, para ela manter as redes, para a telefônica, para todo mundo passar por ali. Então, tem um monte de rede que passa em frente àquele lote vazio. E aquele lote vazio contribui com IPTU, rato, mosquito. É isso. É com mato. É com isso que ele contribui. Ele contribui com IPTU, com toda certeza. Mas ele também contribui com um monte de rato, um monte de mosquito, um monte de mato. Isso é um problema para nós. E aí eu estou falando de um lote vazio. E não de asfaltar a Serra do Japi ou coisa parecida, porque eu vim morar aqui por causa disso aí, por causa daquilo lá. Eu quero continuar com aquilo lá. Nós vamos discutir isso bastante bem, porque é claro que nós temos uma situação privilegiada em relação a vários outros municípios. Mas enquanto a gente nem empatar o jogo com Itupeva, Cabreúva e Louveira, nós vamos achar que nós vamos chegar no Mineirão, para quem gosta de futebol, e vamos vencer o River Plate tranquilamente de goleada. Aí a gente toma 3 gols e depois não sabe o que aconteceu. Eu não estou querendo andar um pouco mais para trás para falar de um tal de um 7-1, porque eu nem me lembro mais disso. Eu esqueci completamente. Essas são as questões, vereadores. Eu espero ter esclarecido os senhores. Obrigado, secretário. Queria também registrar a presença dos vereadores Zé Adair e Zé Dias. Não havendo vereador Zé Adair. Na verdade, já falamos, mas já tinha aberto aos vereadores, mas pode. A presidência é bem democrática. Tem a palavra, vereador. Acho que está sem. Tá. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu só queria dizer o seguinte, que deixa a gente chateado com certas coisas. Hoje, por exemplo, as pessoas saem na rua
faz marchas contra a política brasileira, faz uma série de coisas. Porém, eu fico chateado de ver que as pessoas não interessam de vir aqui para ouvir, e eu estou falando que eu sei que está em rede, porque é muito fácil cobrar os seus direitos, mas cumprir com os deveres não é todo mundo que quer. Então, eu estou falando isso porque eu não tenho medo nenhum de falar sobre isso. Então, eu fico chateado que eu esperava hoje uma casa cheia, né, inclusive dos vereadores também e da população, para ouvir essa explanação que foi feita, né? Então, a gente fica um pouco chateado, porque ir para a rua fazer marchas contra a política brasileira, contra os políticos e contra tudo, é fácil fazer isso. Todo mundo sabe fazer. Agora, a hora de saber realmente o que está acontecendo, a maioria das pessoas não sabe, não quer disponibilizar o seu tempo para ouvir isso, entendeu? Então, eu estou deixando isso aqui claro. E, da minha parte, o que eu ouvi, eu concordo, que é isso que está acontecendo, que é o que a gente está vendo no dia a dia, as pessoas que acompanham estão vendo, né? É uma pena que a população não esteja aqui em massa para poder estar participando dessa situação. Essa é... Obrigado, vereador. Vereador, eu queria agradecer muito ao senhor por falar isso, porque hoje, casualmente, minha filha está aqui, e como ela faz parte da geração dos chamados nativos digitais, os que nasceram já debaixo do WhatsApp e coisas desse tipo, eu acho bastante importante olhar para trás e olhar para o plenário e ver essa situação, porque isso aqui é um lugar de aprofundamento. Isso aqui é um lugar que não é da superfície. Então, a gente está acostumado, eu com dificuldade, venho me acostumando a mandar e receber mensagens pelo WhatsApp, e ainda mais sendo advogado é um problema, porque advogados falam muito e escrevem muito. Mas eu estou tentando ser sintético, mas é um péssimo hábito. No final das contas, é um péssimo hábito. Porque quando a gente discute política, estava conversando com o vereador Paulo ainda agora, estava falando, eu acho que a relação tem que ser exatamente como está no artigo 2º da Constituição. Poderes harmônicos, autônomos, independentes e tudo mais. Então, a gente tem que conhecer o artigo 2º da Constituição. Então eu tenho que ter passado do primeiro artigo da Constituição. Porque senão a gente vai ficar na superficialidade das manchetes. Aí o Facebook hoje devia ser uma ótima ferramenta, uma brutal ferramenta de comunicação. Não, ele é uma ferramenta de futricaiada. Mas por quê? Porque a gente só lê manchete. Porque o que interessa são as 2 primeiras linhas. O WhatsApp também. Isso é um problema, porque na hora que a gente vem para cá e vamos começar a discutir tudo, o que são réis a pagar, o que não são, como é que a gente está fazendo tal coisa, como é que a gente está fazendo tal coisa, para receber críticas também e tudo mais. Ou seja, cavar um pouquinho mais do que a simples superfície da manchete do jornal. Cavar um pouquinho mais. Aí a gente se depara com isso. Assim, mais para estudar. É interessante a gente estudar essas coisas, estudar economia, estudar política. O Marx juntava as duas, por exemplo, e chamava de economia política, e eu acho que ele tinha muita razão em falar disso. Pois é, eu adoraria poder ter um debate qualificado e aprofundado sobre essas questões. Tenho tido com os senhores, tenho tido com meus funcionários, com alguns dos meus funcionários, pessoal da contabilidade, pessoal do planejamento orçamentário, porque é importante para a gente conhecer cenários políticos para poder saber como é que vai virar a economia. E, para a tristeza dela, eu tenho tido com a minha filha, que anda muito de carro comigo, e aí eu fico testando com ela, eu fico falando as coisas que eu acho que tem que falar, e até, de certa forma, me treinando a falar de uma maneira mais simples, a ponto de uma criança poder entender. Isso sem falar que ela, por parte de mãe, é inteligente pra caramba. Obrigado, secretário. Dessa forma, então, queria mais uma vez
Cumprimentar os vereadores que por aqui estiveram conosco, vereador Gustavo, vereador Zé Adair, vereador Zé Dias, vereador Tico, essa presidência, vereador Márcio, vereador Paulo Malerba, Rafael Antonucci e vereador Valdeci, que acompanharam essa sessão, inclusive grande parte deles membros da comissão mista dessa casa, senhores que nos acompanharam, ao secretário, obrigado, secretário Pedro Galindo, pela explanação, juntamente com o Márcio, ao qual cumprimento todos os funcionários da Secretaria de Finanças, e sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública, que tratamos da demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2015. Valeu. Obrigado, secretário.